programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, o Congresso Estadual do Sindiúte MG reúne milhares de educadores e educadoras em Belo Horizonte. Conferência Livre da Educação afirma: educação se constrói com democracia. Os trabalhadores e as trabalhadoras da educação precisam nos dizer com clareza, sistematizadamente, qual é o projeto popular de educação do nosso país. Na roda de conversa, mais um bate-papo importante sobre o seu direito, trabalhador e trabalhadora. Nós estamos fazendo um movimento contra esse governo, porque é contra esse governo que a gente precisa lutar, porque é ele que está destruindo a Petrobras. Educação em debate. Conferência Livre da Educação afirma: educação se constrói com democracia. Durante a Conferência Livre da Educação em Belo Horizonte, Liliane Rezende, da subseção do DIEESE no Sindiúte, falou o que está por detrás do discurso da privatização da educação e suas consequências para quem precisa, especialmente, da escola pública. Qual que é a justificativa dos governos? Melhorar a gestão, encolher o serviço do Estado e, literalmente, se desresponsabilizar por algo que o Brasil, diferentemente de outros povos, colocou a educação como direito e está na Constituição. Quais as consequências, gente, para a educação dessas formas de privatização, OS, OSIP, PPP, para não falar transferência direta, né, gente? Fim da gratuidade do acesso universal não garante a qualidade social da educação, e não essa qualidade ranqueada de DEB, de ranking, de melhor nota, de melhor gestão, de melhor aluno, de mais gente no vestibular, etc, etc. É a qualidade social descolada do ensino-aprendizagem, mas colada na formação cidadã. Obviamente, né, a exclusão ampliada de todos aqueles que não têm recurso para pagar. É isso o impacto mais óbvio, né, da privatização. E ela dialoga, obviamente, com a reforma trabalhista e com a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é claramente uma reforma privatizante. E, principalmente, colocando a classe trabalhadora com a única função: estudar para o mercado de trabalho e não estudar para uma educação transformadora e cidadã. E como fica a participação da comunidade escolar? Como ficam os direitos da classe trabalhadora? Além disso, é praticamente o fim da gestão democrática, de qualquer perspectiva de gestão democrática. Literalmente, você não tem a perspectiva da participação da comunidade escolar, da eleição do diretor escolar, do colegiado escolar. Isso acaba em qualquer abordagem de escola privatizada. E na perspectiva do impacto dos trabalhadores, eu acho que todo mundo está sentindo no dia a dia, pessoal. A cada corte de recursos da alimentação escolar, a cada menos dinheiro do FNDE, do MEC nas escolas, a cada mais corte de recursos do Estado, para a educação no Estado, qual a perspectiva que a gente vai ter de valorização dos trabalhadores, de carreira, de aposentadoria, de formação continuada? Aumento de seletista, aumento de gente com carteira de trabalho na lógica do sistema privado e contrato temporário? É óbvio que vai acontecer, porque vai ser o jogo do professor, do trabalhador diarista, que tem uma carga horária 10, uma jornada de 8 e sequer ganha 2 horas a mais a jornada como hora extra. Porque o sindicato que luta no setor privado, vocês estão vendo aí, a greve dos professores do Simpro. A luta que está após a reforma trabalhista para conseguir garantir os contratos coletivos que foram feitos nas negociações passadas. Ela também explicou o que significa o discurso da escola modelo. Não pensem vocês que o privado, em escala de massa, a educação privada, numa perspectiva de mais de 3 milhões de alunos, que é o estado de Minas Gerais, para dar um exemplo, se hoje a gente vê uma ou outra escola privada toda arrumadinha, com quadra, piscina, laboratório de informática, tela que os alunos, o professor dá aula digitando, com touch,
aula touch, tem georreferência, tem internet, tem Wi-Fi, tem tudo. Não pensem vocês que esse modelo de escola maravilhosa, essa coisa, dizem, escola tecnológica que forma clientes, que forma competidores e consumidores, numa perspectiva de massa, ela vai se repetir? Lógico que não. Vão gastar o mínimo para obter o máximo. O diretor estadual, Fábio Garrido, durante a Conferência Livre da Educação, lembrou que a privatização deste segmento nasce com as PPPs lá nos anos 90 e tem tudo a ver com o capital financeiro. A cada 10 anos, o Banco Mundial solta um relatório sobre a educação. Em 1991 ele soltou um, em 2001 ele soltou um, em 2011 ele soltou um. Uma das coisas que sempre está presente e que estranhamente está presente, pode parecer, é a privatização da educação e as mudanças de estratégia para privatizar a educação. Essa ideia das parcerias, ela foi sendo fomentada nos anos 90 e nos anos 2000 a conta-gotas e propositalmente. Só para vocês terem uma ideia do quanto que isso era importante para o capital internacional, para o capital financeiro, quando o FMI foi dar um dos empréstimos para o Fernando Henrique Cardoso, o FMI fez questão de colocar nas cláusulas dos contratos o estabelecimento de parcerias em educação, como uma condicionante do empréstimo. A partir daí, uma das ideias que se estabeleceu, um conceito que se estabeleceu e que infelizmente algumas gestões reproduziram esse discurso, era da ideia de que você poderia ter um serviço público não estatal, um serviço público não prestado pelo Estado, um serviço público contratado por terceiros, para terceiros. E inicialmente, essa ideia de parceria, ela se desenvolve com as OCIPs e com as OS. E quais são os conceitos de OCIP e OS? A OCIP, ela é uma organização da sociedade civil que ela é criada para diversos fins. A OS, diferentemente, ela tem a função de fazer a gestão pública no lugar do Estado, de gerir serviço público no lugar do Estado. E é essa ideia que vem se desenvolvendo e que já está em prática em estados como Goiás. Existem alguns questionamentos que não querem se calar. Esse modelo, esse projeto, é o projeto que a gente quer? Esse projeto que vai terceirizar SBs, que vai entregar as escolas com chave, com tudo, para Odebrecht ou para Andrade Gutierrez, que são as duas interessadas. É o projeto que a gente quer? Então, a ideia da gente retomar princípios nossos de gestão democrática, de avanço na luta pela democratização da escola, de avanço na luta pela democratização dos recursos, de que não tem como você gerir escola, um sistema público, se não for estatal. Que esse sistema tem que ser estatal, e que ser estatal não significa não ser democrático. Esse projeto nosso é que a gente tem que colocar na ordem do dia e poder dizer para o governo, ou para o governo que vier, que é o projeto que a gente vai defender com unhas e dentes. Porque os projetos que até agora defenderam as parcerias público-privadas não só não nos interessavam, como estão nos destruindo. Eliane Martins, do MTD, Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, fez uma análise de conjuntura durante a Conferência Livre da Educação em Belo Horizonte e apontou que olhar é preciso ser feito. Não se trata de nós fazermos um balanço político como se estivéssemos numa sacristia procurando um pecado. Nós temos que fazer análise da luta de classes,
por que a classe trabalhadora se atrapalhou de verde e amarelo na leitura da luta de classes. Por que a gente se atrapalhou? Aonde foi mesmo que nós deixamos categorias importantes de análise para trás e apostamos todas as nossas fichas, talvez, num caminho de mudanças, pequenas reformas, e não de reformas estruturais? Então isso é um balanço que nós temos que produzir. E não é um julgamento que nós temos que produzir, é diferente. Diante disso, gente, por que o povo não vem? Porque o povo não vem para o futebol, para o meio do campo. Por que não desce da bendita da arquibancada? Por que não sai da torcida? E eu não estou falando só do povão. Eu estou falando de colegas da escola. Quem faz essa luta e quem está fora dela? Uma parte, gente, não vem porque ideologicamente não concorda. E tem um pensamento ideológico de direita. 10, 15, não sei quantos por cento, mas não é tantos. Tem uns 10, 15, 20% que é da batalha. Os de sempre, né? A turma do pega pra capar, do vamos e cansados. Cansadas. Jornada dupla, tripla. Mas tá lá. Mexendo no caldeirão. Fazendo todo dia um pedaço dessa história. E tem uma parte do meio, que é grande, que está assistindo também. Que é uma parte grande, que quer saber das conquistas. Se tiver, a gente agradece, legal, bom, ganhamos, né? Mas não vamos se sacrificar tanto, né? Afinal, tem quem vai fazer isso. Então, nos nossos setores, nas nossas organizações, talvez o primeiro passo é nós nos olharmos para essa dimensão. Como nós vamos resgatar a nossa militância? Porque quando estamos falando de construção, de unidade da esquerda, a unidade só faz sentido se a gente tem um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, um horizonte que faça sentido eu ir em 10 reuniões na semana. Que faça sentido eu chegar tarde da noite em casa. Que faça sentido eu aguentar, às vezes, uma reunião que parece que não deu em nada. Não é? Tem que fazer sentido participar de tudo isso. E isso faz sentido quando a gente resgata, para além da conjuntura, para além de resistir hoje, para além de arrancar o piso, para além de defender o Lula, para além de defender a democracia, nós colocarmos no nosso horizonte um projeto popular de país. Um projeto que consiga dizer essa condição de colônia, de barbárie, de extrema exploração, nós não vamos suportar, porque no lugar disso, nós temos isso para colocar. Qual é o papel da educação nessa história? A educação tem um papel fundamental, porque os trabalhadores e as trabalhadoras da educação precisam nos dizer com clareza, sistematizadamente, qual é o projeto popular de educação do nosso país. Qual é a ciência que nós precisamos para um projeto popular? É a ciência da transgenia, do agrotóxico, da medicalização dos problemas sociais, que é isso que nós estamos vivendo? Está triste? Toma um remédio. Está alegre? Toma outro para se acalmar. Não dorme? Toma um remédio para dormir. Está triste? Quer se matar? Toma esse aqui para parar de querer morrer, mas também não vive mais. Não é? Gente, o que é isso? É o capitalismo neoliberal nas entranhas da nossa vida, na nossa alma. Quando nós perdemos o sentido de viver, de ficar vivo, e achamos que isso aqui virou uma doidura, uma loucura, ele nos oferece uma pílula. Não para resolver o problema social do sentido da vida. Isso não é para resolver, é para você só aguentar. E ainda dá lucro, porque um deprimido dá dinheiro, gente.
Deprimido dá dinheiro para o mercado farmacêutico. O que fazer? Que caminho seguir? Os nossos desafios políticos, os nossos desafios organizativos, os nossos desafios formativos. Nós nunca precisamos tanto na vida estudar como agora, para entender os mecanismos da exploração, da dominação, da exploração, feitos de modo científico sobre nós. Nós precisamos resgatar, e a proposta do Congresso do Povo, gente, é uma proposta para mexer com isso. Por um processo revolucionário, um processo de transformação desse país. Não entendam a revolução como aquele dia da quebradeira. Aquilo é um momento que pode acontecer ou não. Um processo de transformação é longo, árduo, difícil, demorado. Por quê? Porque tem que ter uma massa humana consciente do que está fazendo. Consciente, senão, gente, é manada. É quebra, quebra, e nada resulta disso a não ser mais violência. Jamais viríamos aqui propor uma coisa louca dessas. Nós estamos propondo que a transformação do Brasil colônia, neocolônia, super explorado, ultra explorado, para um país-nação, construído para nós, povo brasileiro, por nós, povo brasileiro, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, é uma obra que terá que ser feita por nós. O que nos falta é acreditar em nós mesmos e construir essa ferramenta, e ela só é possível coletivamente. Só é possível saindo do nosso quadrado. Só é possível fazendo junto uns com os outros. Peguem os materiais do Congresso do Povo, façam as reuniões, vão para todas as lutas que essa categoria chamar. Todas. E mais algumas. Vamos defender o Lula livre. Vamos participar dessa eleição. Esse ano, essa eleição vai ser luta de classes. Vai ser os nossos contra os deles. E nós sabemos quem são os nossos. E as nossas. Vai ser uma batalha campal essa eleição. Uma batalha campal, uma guerra de ódio. Porque quando não tem argumentos, sobra o quê? O ódio, a intolerância, a violência. E nós estamos cheios de argumentos. Na roda de conversa, mais um bate-papo importante sobre o seu direito, trabalhador e trabalhadora. Um debate mais do que necessário neste momento de alta dos combustíveis, do preço do gás de cozinha subindo de forma vertiginosa. O que está por trás dessa política de preços do governo federal? E por que a privatização da Petrobras, assim como de outras empresas estatais, está tão em evidência? O Roda de Conversa, programa de rádio do Sindiúti, pautou esses assuntos num debate que envolveu os diretores do Sindipetro MG, Anselmo Braga, Felipe Pinheiro e Alexandre Finamori, diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Também nessa roda de conversa, as jornalistas Joana Tavares, do Brasil de Fato, e Solange Bastos. Por que o governo, esse grupo golpista, quer vender a Petrobras? Qual que é o custo disso? E qual que é o ganho para eles? Para a população entender mais ou menos o que está acontecendo, é como se fosse um produtor de leite que ganha vendendo leite e ganha vendendo queijo. Né? Então, ele paga as contas no fim do mês e ele precisa do dinheiro para pagar as suas contas. Quando o preço do leite está baixo e ele tende a não conseguir pagar as suas contas, ele faz mais queijo e vende o queijo. E aí, quando quando o leite está com um preço melhor, ele vende mais o leite. E aí, no final do mês, ele fecha a conta. É isso que a Petrobras fazia. O governo usava, o governo como sócio majoritário da Petrobras fez nos últimos 12 anos, onde quando o preço do leite, no nosso caso, a comparação petróleo, quando ele estava alto no mercado internacional, a Petrobras, como produz o queijo, ela produz seus próprios derivados aqui, ela podia vender ele com um preço menor, porque ela tinha lá a produção de leite, e aí, no fim das contas, a Petrobras ainda dava lucro, e a população não precisava amargar os preços que amarga hoje.
O que a Petrobras está fazendo agora é fazendo uma gestão só voltada para o mercado. Desde o golpe, meses depois, fizeram a indexação, que é atrelar o preço daqui de dentro do combustível aos preços do petróleo lá fora, que nós não temos controle, e aí então o combustível vem aumentando. O petróleo é dinheiro, e é muito dinheiro. E a Petrobras, como empresa estatal, usa parte desse dinheiro para desenvolver a sociedade, desenvolver a educação, saúde, como a ideia dos royalties, para desenvolver, igualar um pouco a indústria regional, ou seja, investir no norte, no nordeste. E esse dinheiro poderia ser usado para enriquecer algumas pessoas, e é isso que eles querem. Já que é uma fonte de riqueza, quem domina o mercado, que compra deputado, compra senador, quer esse dinheiro para ele. E o que a disputa hoje é, esse dinheiro do petróleo vai ficar para o Brasil como população, como investimento social, ou vai ficar para grandes banqueiros, para grandes aglomerados internacionais? Quem vai querer comprar uma refinaria no Brasil, sendo que quando tiver um problema internacional do petróleo, o governo vai manter o preço num valor que a sociedade possa usar gasolina, possa pegar seu carro para o trabalho, ou possa transportar um alimento com diesel. Para evitar que o Estado, que o governo possa ajudar a população, você cria uma regra de comparar esse preço com o internacional, que aí garante para quem quiser comprar umas refinarias, que o preço aqui só vai satisfazer o anseio de mercado. Que se subir o petróleo, o problema de quem pegar carro, o gás vai ser vendido caro. Em alguma vez, nesses 12 anos que vocês citaram que havia uma política diferente na Petrobras, se já aconteceu isso, do preço do petróleo internacionalmente aumentar e mesmo assim o preço aqui da gasolina, do diesel, do gás não subir na mesma medida. E se isso aconteceu, como que isso foi possível? Que tipo de compensação ou qual política que está por trás para garantir esse controle, né, do preço final para o consumidor? Então, Joana, isso de fato aconteceu, né, principalmente ali entre 2004 e 2008, a gente teve um período que o preço da gasolina, do diesel, isso que a gente chama de derivados do petróleo, né? O preço da gasolina e do diesel foi mantido mais ou menos estável, sem grandes alterações, num período, embora o preço do petróleo estava crescendo. Então acontecia, você segurava o preço para a população, isso inclusive tinha um ganho na questão da inflação, né? A estatal, ela está a serviço do povo, ela não está a serviço de acionista, de empresário. Deveria estar, né? Deveria estar, né? Mas aí acontece, você deixa de ganhar com a gasolina, naquele momento você ganhava mais dinheiro exportando o petróleo e conseguia manter um preço razoável para a população. Mesmo você pensando na questão do povo, né, do controle do preço do combustível para o povo, você conseguia, como a empresa ela é integrada, ela trabalha em várias áreas, você conseguia compensar um menor lucro de um lado, ganhando mais lucro do outro. Há um ataque frontal aos direitos da classe trabalhadora, há um ataque frontal ao emprego de quem conquistou, né, dignamente, há um desmonte do país. Então eu queria que vocês comentassem com a gente sobre esse ponto de vista, se vocês também enxergam dessa forma e o que essa sociedade pode fazer para que a gente, né, barre esse processo. É possível a população entender parte do que está acontecendo com a Petrobras vendo o que o governo está fazendo com os bancos públicos também. Ele incentivava a Caixa e Banco do Brasil baixavam juros para os clientes, os outros bancos eram obrigados a ir atrás. Então, ver o que eles estão fazendo com os bancos públicos agora, que para eles, com os bancos o serviço é mais fácil, porque eles estão fechando agências, vai fechando agências, prejudicando o atendimento, as pessoas trocam de banco. Então, ele está enfraquecendo os bancos, a população também está vendo isso, agências fechadas, né, o atendimento piorando, e com isso não vai mais conseguir baixar a taxa de juros para as pessoas. E aí com a Petrobras, o que ele tem feito? Além dessa medida maior agora, que é de colocar as refinarias à venda, ele vem diminuindo a carga das refinarias. Ele está deliberadamente diminuindo a capacidade das refinarias e elas estão produzindo menos do que elas poderiam estar produzindo, em média 75%, quando a gente já chegou a quase 100% da produção nacional. Hoje nós somos 75%. Há refinarias que estão trabalhando com a metade da carga para ceder espaço para os importadores. Não é porque os importadores estão tomando o espaço da refinaria. O governo aumentou o preço do combustível de modo que fique interessante para que o combustível seja importado.
O governo quis baixar a carga das refinarias para deixar a população contra, vendo essa importação, vendo esses preços, achando que a gente não tem capacidade. Nós conseguimos produzir combustível a preços mais baixos do que está sendo praticado hoje. A questão da Petrobras é a seguinte, foi verificado cartéis, né, de empresas que estavam pegando contratos da Petrobras, ou seja, um monte de empresas junta, combina o preço e acerta quem que vai pegar cada contrato. Isso aí, companheiro, isso aí, infelizmente, é uma realidade do Brasil já de décadas, e isso acontece em contratações e licitações em geral. Esse é um problema sistêmico nosso que nós temos que combater. Ponto. Agora, o que eles usaram isso é como estratégia para desqualificar, para falar que a Petrobras tem que vender mesmo. Não, você não chega simplesmente falando assim, não, nós vamos privatizar a Petrobras e tal. Não, você tem que criar um clima na população contrário à Petrobras. Quando você quer combater a corrupção, tem que combater também a privatização, porque a privatização está dentro de um lobby também de corrupção. Quem está lá hoje está representando os interesses internacionais que está desmontando o nosso Estado para vender mais barato. Então, não vamos cair nessa que a Petrobras era uma empresa corrupta. Não. Os gestores que estavam lá foram corrompidos por financiamento externo e também interno, como o Joesley, para vender o nosso patrimônio. E essa corrupção continua. E é essa corrupção que nós temos que combater. Eu queria que vocês explicassem para nós quais são as reais intenções e o que vocês esperam com essa mobilização que está sendo preparada, e deixar também um recado para o ouvinte se informar sempre que ouvir dizer de paralisação, de greve, ouvir os trabalhadores que estão fazendo esse tipo de mobilização. Então, se vocês pudessem contar para a gente o que vocês esperam, como é que está essa preparação aí da greve. Nós vamos fazer a nossa parte. Estamos construindo uma grande greve, então a gente precisa do apoio. Participe dos movimentos que estão sendo chamados para as ruas. Nós estamos fazendo movimento contra esse governo, porque é contra esse governo que a gente precisa lutar, porque é ele que está destruindo a Petrobras. É essa política de hoje que não foi aprovada pela população, que não foi votada, que não passou pelo crivo das urnas, que está destruindo a Petrobras. Então, eu convoco a população a ficar do nosso lado, porque essa greve é em defesa de vocês. Calendário de lutas. Veja agora as agendas de lutas da classe trabalhadora. Trabalhadores e trabalhadoras da educação, sob coordenação do Sindiúti, realizaram no dia 18 de maio último uma manifestação para cobrar do governador Fernando Pimentel o pagamento dos salários no 5º dia útil de cada mês e repudiar a atitude do governo de adiar o pagamento da primeira parcela dos salários. O Sindiúti informa que já acionou a Justiça a fim de garantir que o pagamento dos salários seja feito sempre no 5º dia útil de cada mês. Os educadores fizeram no dia 18 uma paralisação geral da categoria, com o varal dos endividados, quando servidores e servidoras fizeram a exposição pública das contas penduradas nas grades que cercam o Palácio da Liberdade. São contas pendentes que não foram quitadas por causa do não recebimento dos salários em dia. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação realiza o seu 11º Congresso e o 23º Congresso da História dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Este congresso vai homenagear o professor Fausto Fábio de Araújo e a professora Eley Abreu Batista, que perderam suas vidas quando lutavam por uma educação pública para todos. Eles deixam um imenso legado de luta para todos os profissionais da educação. Fique agora com o nosso quadro de humor. Sábado que vem a gente volta. Até lá!